E aí, eu sou obrigado a demonstrar empatia com a sapatão opressora apoiadora do Bolsonaro? Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque a agressão a Carol Heller foi uma das coisas que mais foi falada na internet e eu achei que levantou uma série de discussões interessantes sobre o papel da nossa militância e, na verdade, pelo que a gente está militando. Para quem não acompanhou o caso, a Carol Heller é uma youtuber bolsonarista, ela já fez vários vídeos falando mal do movimento LGBT, dizendo que a nossa luta não a representa e que, na verdade, as violências que a gente sofre são vitimismos, mimimis, alguns vídeos até bastante inflamados, assim. E ela foi uma pessoa que, de certa forma, ajudou o Bolsonaro a ganhar a simpatia de certos setores da sociedade que não queriam acreditar que ele era uma pessoa homofóbica. Então eu acho compreensível que parte da militância, dos ativistas LGBTs vejam a agressão a ela e lembrem de todas as vezes que ela acabou desdenhando da LGBTfobia e de todas as agressões. Mas isso é uma coisa. Daí eu comecei a ver algumas pessoas na internet dizendo que ela merecia ser agredida pelas coisas que ela pregou. E eu acho que isso é uma coisa muito absurda e que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de argumento. Nenhuma pessoa LGBT merece ser agredida por causa da sua orientação sexual, não importa o que ela pregue, nem pela sua identidade de gênero. Porque para mim essa é uma questão de direitos humanos e questões de direitos humanos elas não são relativizáveis. A gente não pode pedir direitos humanos apenas para algumas pessoas. Quem faz isso é a extrema-direita, fascista, bolsonarista, que pede direitos humanos apenas para humanos direitos. Daí, claro, tem todo um outro grupo de pessoas que diz assim, ela não merece esse tipo de tratamento, mas ao mesmo tempo não espere empatia da minha parte, porque ela não era uma pessoa boa conosco, ou não respeitava o movimento LGBT, então eu não vou ter empatia nenhuma em relação a isso. E aí eu acho que, bem, cada um faz o ativismo da forma que quiser, da forma como acha mais justo, e eu posso falar só de mim, né? Sommelier de ativismo é uma coisa que eu acho que a gente não precisa no momento. Eu faço convite para reflexão sobre o porquê que nós estamos militando. Eu, pelo menos, milito sempre pela possibilidade que nenhuma pessoa LGBT seja agredida, para que a gente tenha direitos garantidos, e eu não faço um ativismo da vingança. Né, eu não consigo ficar feliz em ver uma pessoa como a Carol, que é uma mulher lésbica, ser agredida e passar uma violência tanto por ser mulher quanto por ser uma mulher lésbica, né? Mas isso não significa que a gente tem que passar pano e dizer que as ações que ela fez não são, de certa forma, responsáveis pelo aumento de toda a discriminação e de toda a violência que a gente tem sofrido. Se é verdade que, ao mesmo tempo, ela não merecia sofrer isso, porque nenhum LGBT merece ser agredido, é verdade também que ela não se engajou de nenhuma forma para combater essa violência e que apoiou discursos que, no fim das contas, fazem com que essa violência, com que essas experiências sejam ainda mais graves para as pessoas LGBTs. E eu acho que uma das coisas que eu mais critico na extrema-direita é a forma como, em alguns momentos, eles são completamente desprovidos de sentimentos. Eu não consigo esquecer a forma como lidaram com a Dilma quando ela teve câncer, ou quando parentes do Lula morreram, por exemplo. Esse é um tipo de coisa que a esquerda criticava muito, olhava para essas pessoas e dizia assim, nossa, que pessoas sem coração, que pessoas que não têm um mínimo de consideração pelo sofrimento do outro. E eu não acho que a gente possa se equiparar a isso. Ao mesmo tempo, claro, essa é uma discussão muito complexa. Eu vi pessoas da direita cobrando publicamente que os movimentos LGBTs não tinham se manifestado em relação a isso, ou as pessoas LGBTs não tinham se manifestado. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que essas pessoas elas não ficam indignadas, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro tenha passado quase o dia inteiro sem nenhum tipo de manifestação em relação a isso. Essa questão de que não houve posicionamentos por parte da esquerda também não é verdade. A gente teve uma série de ativistas, de militantes, de jornalistas, de pesquisadores em direitos humanos, em gênero e sexualidade que se manifestaram publicamente sobre isso, uma série de deputados federais e de outros políticos que falaram sobre isso. Então acho que a gente precisa ter muito cuidado no momento de fazer esse tipo de crítica, porque elas não são verdadeiras, elas não colaboram para que a solução seja resolvida, que na verdade é o que eles querem. Eles não querem ajudar a resolver a situação, eles querem apenas gerar algum tumulto, alguma polarização que renda, sei lá, meia dúzia de cliques
em cima do sofrimento das pessoas. Mas eu acho que isso importa muito pouco para mim, no final das contas. O que importa mesmo é como nós, ativistas e militantes LGBTs, lidamos com essa questão. Porque se a gente precisa parar e pensar se nós temos a obrigação ou não de expressar empatia por uma mulher lésbica que foi agredida, independentemente do que ela pensa, eu acho que a gente tem um problema muito sério e que a gente precisa refletir sobre isso de uma forma muito intensa. Então eu sei que é difícil, a gente fica o tempo inteiro lutando por uma sociedade melhor e vem pessoas como a própria Carol Weller dizer que as nossas lutas e os nossos sofrimentos são vitimismos, que são mimimi, e apoiam candidatos que depois se tornaram presidentes que têm ideias protofascistas, que têm ideias extremamente complicadas em relação à democracia no nosso país. Eu entendo que isso gere raiva, que isso gere frustração, mas no final das contas o que importa mesmo são os nossos valores, é a forma como nós pautamos a nossa luta e como nós nos diferenciamos dessas pessoas que pregam apenas o ódio e que querem que a resposta a questões graves como essa seja mais armamento da população, seja mais aprisionamento, seja, enfim, uma série de outras violências que a gente sabe muito bem não vão resolver os problemas do país. Então eu espero sinceramente que esse caso possa trazer algum tipo de aprendizado para nós enquanto sociedade, principalmente para aqueles campos que negam a violência contra as LGBTs e que têm se dedicado a boicotar qualquer tentativa de garantia de direitos, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. A gente precisa tratar esse problema com a seriedade que ele tem e a solução precisa vir com uma mudança cultural e com políticas públicas. Um abraço.